Olá, eu sou Cami Soares Olá, eu sou Giovana Amaral. e esse é o 18º episódio do Vidas e Cenas. Um podcast para refletir sobre a vida, os vínculos e mergulhar nos dramas do cotidiano. E a cena de hoje é real, galera. Hoje a gente tinha combinado, né, de chamar um convidado muito especial, psicodramatista, para falar sobre a visão masculina de vários temas que a gente tem conversado aqui no podcast, né? Mas, Como tudo na vida, aparecem imprevistos e a gente tem que se adaptar. E nada melhor do que trazer isso aqui, né, Camila? então a cena de hoje é sobre recalcular as rotas. E para a gente começar esse episódio, eu quero entender como que é. Como que é recalcular a rota, pensando que a gente tem que ter um planejamento, a gente tem que ter previsibilidade, só que quando tudo sai do esperado, tudo sai do script. Gi, eu penso que essa é uma das coisas da vida que mais conversam com o psicodrama. Que o psicodrama, como filosofia de vida, me ajuda muito nesse sentido. Porque a gente acaba treinando, né? Essa capacidade de criar rotas alternativas, né? Então, porque é isso que a gente precisa. Se a rota que foi planejada, calculada, né, combinada, como aconteceu ontem, né? A gente já estava com o horário marcado, com o convidado, né, já combinado, ele também estava na agenda dele. E aí eu tive um imprevisto e a gente não conseguiu vir gravar. Se a gente não tivesse rapidamente conseguindo pensar numa rota alternativa, a gente teria ficado frustrado em casa chorando e, né, enfim, sei lá, né? É assim que eu penso, pelo menos. Eu também vejo que um dos grandes benefícios do psicodrama na minha vida é esse, de conseguir criar, de conseguir se adaptar às situações e conseguir lidar com o caos, né? Porque se a gente acabar adentrando o caos, a gente enlouquece. E eu acho que a saúde mental está muito, muito ligada a isso, que é a partir desse estado criativo que a gente consegue ter saúde, né? Criar possibilidades dentro daquelas que não dão certo. E sabe que, pensando nisso, eu vou me casar daqui a um tempo e eu tô dando de sonhar com coisa errada. Daqui a poucos dias, viu, gente? E eu tô sonhando assim, isso deu errado, isso... Sério? E aí eu até falei pro Gabriel, eu não sei por que eu fico sonhando isso, porque assim, se der errado, eu já penso assim, se der errado, o que eu vou fazer? Vou ter que aceitar, o que não dá pra mudar, eu vou aceitar. Então, não vai adiantar eu me desesperar, ou enfim. E aí eu fico, nossa, por quê, né? Então, eu acredito que a partir do momento que a gente entende o que a gente pode fazer em determinadas situações e entender que tem problemas, que a gente tem que aceitar a não resolução. Eu vejo assim, né? Porque tem coisas que não dá para resolver naquele momento, naquela hora, então não vai adiantar se desesperar. Então a gente precisa achar outras coisas, né? Outras formas, outras rotas para direcionar. Aí um dos sonhos foi que o meu DJ não tinha ido. O DJ não foi, e aí? Daí eu depois nessa, pensando assim, se ele não for, o que eu vou fazer? Ligar a caixa de som, ainda bem que eu tenho várias playlists, e a gente vai curtir a música que der ali. É isso. Então, assim, eu já fico criando cenários, né? Porque eu preciso debater esses pensamentos, esses sonhos, com alguma resolução criativa, né? Sim, então, acho sim. que passa por isso. E acho que passa também, sabe, Gi? Eu penso muito sobre isso, mas antes disso eu queria te dizer que foi muito curioso, porque ontem aí eu vi no Instagram uma postagem do nosso convidado, que a gente tá deixando um mistério, hein, gente? Para depois vocês vão saber quem é. Que ele mesmo deu uma resposta criativa para a situação, né? Eu vi que ele então foi para o Parque das Nações Indígenas, que é um grande parque aqui da nossa cidade, tocar violão. Olha só. Já que o compromisso, né, não deu certo. Então, assim, poxa, é muito legal também, né? Ele ter conseguido aproveitar aquele espaço para fazer uma coisa que foi boa para ele também, já que não deu certo, né? Mas voltando ao que você falou, eu fico pensando, e eu gosto de trabalhar isso com os clientes também, que essa questão de ficar mais frustrado ou mais preso na frustração de uma situação e a gente conseguir lidar com os imprevistos de um jeito mais leve, passa por a gente desenvolver uma confiança na nossa capacidade de lidar com imprevistos, né? Eu vejo na clínica, não sei se você vê com os seus clientes, que é muito comum as pessoas acharem que elas precisam de ter essa capacidade ansiosa de ficar
antecipando todas as situações possíveis para poder elas conseguirem lidar com um imprevisto que vai acontecer. E muitas vezes quando a gente vai olhar, é como você, né? Não, mas peraí, se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer isso, eu faço... É relativamente simples, né? Então, com esse cliente especial, não sei se vai valer para você, quem sabe você leva para sua terapia esse tema. Com eles, eu tento ajudá-los a desenvolver essa confiança de que, na hora em que o imprevisto acontecer, a pessoa vai ter condição de lidar com isso, né? E como que a gente faz isso? Eu costumo no consultório ajudar a pessoa, é quase como se ela fosse escrever a própria biografia, para que ela possa constatar na sua própria história todas as situações em que ela teve um imprevisto e que ela conseguiu resolver o imprevisto, né? Porque aí, quem sabe, ela se dando conta, prestando atenção para a própria capacidade de resolução, ela consiga ficar mais tranquila para viver a vida. Porque, gente, os imprevistos, eles vão acontecer a vida inteira, né? Faz parte. Essa ideia, talvez ilusória, que muitas vezes a gente tem, né? De que uma determinada situação, um determinado momento da vida, ele vai transcorrer exatamente. Às vezes acontece, é raro, mas às vezes acontece. Mas é uma situação que é mais rara do que as situações em que os imprevistos acontecem, né? Então, eu gosto de trabalhar isso, sabe? Eu gosto de trabalhar... como se fosse um espelho dentro do psicodrama, né? Como a técnica do espelho, que é assim, da pessoa se enxergar e se perceber, e perceber que essa capacidade de lidar com esses imprevistos já está com ela. E se não estiver, desenvolver, né? Com certeza. E eu gosto também de fazer a mesma atividade. Eu gosto de pegar a cartolina e quem é meu paciente já sabe. A gente pega e a gente faz a linha do tempo. Aí a gente vai colocando ali os marcos de desafios, enfim. E às vezes a pessoa tem dificuldade de trazer, mas isso aí nem foi nada. E poxa, eu tava acompanhando a pessoa e naquele momento foi assim, uma grande coisa, né? Então, assim, a partir desse repertório, né? De conseguir olhar para essa história, olhar para essa desenvoltura que já existe e fortalecer. E se não existe, é o que você falou, desenvolver. E eu gosto de ter comigo isso, de que não, a gente sempre consegue, né, fazer alguma coisa. A gente sempre consegue criar. E uma das formas, até que eu trabalho com os meus pacientes, é de mudar, tirar o previsível da vida, às vezes. Então, por exemplo, todo domingo elas têm a mesma rotina. Vou tomar café. Então, que tal a gente, uma vez no mês, fazer um domingo diferente? Faz uma coisa imprevisível que você nunca fez. Vai para uma aula experimental nessa semana, assim, sabe? A gente vai chegando juntas, né? Claro, do que se encaixaria, uma coisa que a pessoa nunca se imaginou fazendo. E assim a gente vai trabalhando essa capacidade criativa de eu posso experimentar outras formas de ser. Então, até teve uma paciente que ela foi para uma aula de dança. E ela falava assim, eu sou dura, nem faz sentido. Só que tinha alguma coisa nos nossos aquecimentos, de que o corpo dela pedia por esse movimento. E aí eu fui trazendo essas devolutivas para ela, e até que um dia ela topou nesses desafios, né? Do que você pode fazer diferente por você essa semana, que é uma pergunta que eu gosto muito de fazer. O que você pode fazer de diferente por você? E a partir disso ela falou, eu acho que eu posso experimentar isso. E deu super certo, e hoje ela tá fazendo a dança de salão. E assim, é isso, gente. E é explorar outras áreas do cérebro, né? A gente vai lidando com os imprevistos, tendo outros recursos. Aí até entra naquela questão de outros papéis, né? De como que a gente pode ir fortalecendo outros papéis. Porque isso é neuroplasticidade, né? Isso a gente poder ir criando outras conexões neurológicas mesmo, né? E é muito legal isso que você está trazendo, porque eu acho que você está tocando num ponto que é assim, o treino, né? O Moreno fala que nós somos capazes de treinar a espontaneidade e criatividade. Então, se a gente não tem uma grande confiança na nossa capacidade, ou se a gente percebe que às vezes ali na hora de um imprevisto a gente de fato não tem muito repertório, uma psicoterapia, a gente pode treinar essa condição, né? E isso que você falou é uma ótima estratégia de treino, né? Então, crie imprevistos, né? Para que você possa, né, ir lidando com cenários diferentes, com situações diferentes. E isso me remete à ideia de que isso também é desenvolvido, né, na criança, né? Eu vejo no meu filho,
o quanto que essa condição de não ficar preso só na frustração e transformar isso, né, numa segunda vez, para quem sabe você poder fazer de um jeito diferente, né, ou criar alternativas diante do imprevisto, isso é algo que eu trabalho muito em casa, né? E se a gente pensar que a juventude hoje em dia, uma das grandes questões dos jovens, né, é ter tolerância à frustração, esse tema que a gente está falando da capacidade de recalcular a rota, eu diria que ele é de ensino básico hoje. Nossa, sim. E até pensando ali que agora tem a matéria de projeto de vida, né, nas escolas, e olhando ali o plano de ensino, tem até uma aula disso, né? Ah, é? Capacidade de lidar com frustração. Quando eu trabalhava na educação tinha, né, os planos, e olha que isso já faz 4 anos, então acho que isso deve estar até mais eficaz. Enfim, Não sei. Tem minhas dúvidas. Acho que tem uma tentativa, isso é importante. Acho que tem um caminho que a escola precisa seguir. Mas, na minha visão, a gente ainda tem que caminhar bastante com isso na educação, sabe? Porque eu ainda vejo, assim, na maior parte das escolas, que isso é mais proposta e tema e teoria do que realmente uma condição das pessoas colocarem na prática de um jeito que toque de fato os jovens, né? Sim. Não estou dizendo que não tenha, Sim. mas eu ainda percebo que está muito vinculado à habilidade da pessoa que está dando aquela matéria conseguir fazer de um jeito que isso atraia os jovens, né? Sim. E aí, entrando também nessa temática, quando eu trabalhava na educação, eu tinha uma proposta assim, tá, eu vou trabalhar isso com as crianças, mas eu quero trabalhar com os pais também. E aí era uma luta, né? Porque não ia todos os pais, infelizmente não tinha uma participação ativa, até era ensino público, né? E assim, acho que é uma atividade colaborativa, não é? É com a criança, com a escola, com a família, né? Mas isso não é só ensino público não, viu, Gi? É que você não tem filho ainda. Quando você entrar no universo das escolas particulares, você vai ver. Porque infelizmente muitos pais, e eu não vou aqui entrar no lugar de julgamento, que às vezes eu acho que até por conta da rotina de vida, e aí é todo o capitalismo, né? A necessidade que a gente tem de trabalhar para poder gerar essa renda, para poder manter nessa escola e tal. Mas alguns pais, por ideologia mesmo, acham que é a escola que precisa sozinho lidar com certas questões. E aí, com isso, a participação em projetos mais contínuos ou mais ligados ao envolvimento dos pais na escola, eu ainda vejo que a escola batalha por isso também. E aproveitando a deixa aí dessa frustração, né? Não sei se você chegou a ver uma notícia. Sim. Notícia e viralização da internet, porque hoje com a internet a gente tem acesso a tudo, né? O que está acontecendo no mundo. E estão usando, adultos estão usando chupeta como um recurso de anti-estresse, autorregulação. E isso tá acontecendo, acho que foi no Japão, na China, começou lá, mas já tá virando uma febre, né? Porque tudo repercute muito fácil. Então, já tem chupeta de adulto. Ah, já criaram? Já criaram. Para adulto? Chupeta para adulto. Gente, vocês precisam saber sobre isso de mim. Eu não sou essa pessoa que vejo muitas coisas assim, nem TikTok eu tenho no meu celular. Então, assim, eu não fico sabendo de um monte de coisa, mas eu vi na página de alguns amigos alguma coisa sobre isso, mas eu não sabia que tinha chegado a ter chupeta de adulto. É claro, né? É coisa do capitalismo, né? Se tem alguém que vai comprar isso, então eu já vou criar uma chupeta de adulto para poder vender, né? É isso. E aí a gente vê outras coisas, né? Que tem muita relação com isso que a gente está falando, da capacidade de recalcular a rota, de lidar com a frustração de que a vida não vai ser como a gente idealiza, como a gente planeja, não vai ser só mil maravilhas. Então, essa falta de capacidade de lidar com a vida, com o jeito que é a vida, acaba tornando adultos que não conseguem lidar e vão buscando por recursos infantis. E a gente pensar nisso, Giovana, então tem problema eu chupar uma chupeta? Tá, se quiser chupar uma chupeta, você até pode, só que você tá buscando externamente algo que você precisaria ter criado internamente. Então, né, algo tá acontecendo. Gente, o nosso filmmaker tá querendo entrar aqui. O que você tá falando aí? Tem problema? É que é um tanto estranho, né, gente? Coitado não, né? Os dentistas vão adorar essa ideia, né? Ou não sei, mas enfim. Eu acho que o ponto, né, não sei, antes de começar a gente tava conversando sobre isso, e eu fiquei pensando que, assim,
talvez a gente, como sociedade, esteja ficando um pouco empobrecido no sentido dessa capacidade que a gente está falando criativa de construção de repertórios para necessidades que são absolutamente humanas. Então, assim, humanas, inclusive, porque são criadas pelos mecanismos sociais que os próprios humanos criam, né? Sim. Porque o nível de estresse que a gente vive hoje, né, tem a ver com os mecanismos, com a vida que nós mesmos estamos estabelecendo, né? Então, a gente cria o estresse e aí, como é que a gente está criando, a gente está cuidando de criar também os repertórios que fazem a gente conseguir lidar com essa quantidade de estresse, né? Eu costumo dizer para os meus clientes assim, que a quantidade da situação que você está passando é a quantidade do exército, vamos dizer assim, de instrumentos e de repertório que você tem que construir para lidar com isso, né? E aí, nessa coisa da chupeta, eu fico pensando que está colocado aí em jogo uma necessidade de algo que seja extremamente sensorial. Porque se a gente pensar, né, a gente já até falou aqui um pouco da matriz de identidade, da construção do desenvolvimento do ser humano, esse período da chupeta é um período em que né, a sensação de sugar alguma coisa aqui na boca é algo que nutre afetivamente e que acalma. Então, se eu como adulto estou precisando de algo deste tipo para regular determinados sentimentos de estresse ou de ansiedade, do que seja, o que de fato eu estou precisando sentir? Perfeito. Gente, eu acho que essa pergunta é importante. O que de fato você está precisando sentir? Qual é a sensação que o seu corpo está pedindo para conseguir lidar com o dia a dia que você escolheu viver ou que às vezes você não escolheu, mas que você está vivendo por alguma circunstância, né? E aí, se eu percebo que a sensação que eu preciso é uma sensação, né, que é mais ligada a questões sensoriais, seja aqui na região da boca, seja, né, na região do corpo, da pele, do que seja, que outros repertórios eu posso criar para me nutrir disso, né? Em que outros lugares que eu posso buscar essa regulação que não seja, sei lá, vem na minha cabeça assim, chupetando. É isso, né? E olha que eu era uma criança que super chupava chupeta, viu? Eu tinha duas. Olha só. Uma vivia junto da outra. Pior, né? Pra segurar, não, o que você fazia? É pior. Revelações, gente. Ai, que vergonha. Não, eu tinha duas. Um eu chupava e outro eu cheirava. Ah, olha eu só. cheirava. Ela vivia aqui, ó. E é mesmo. Que é também uma coisa muito primitiva, assim, no Sim. sentido dos sentidos do nosso corpo, né? Eu Sim. gostava daquele cheirinho da chupeta. Então, uma era o sugar e a outra era o cheirar, né? Mas e tanto que é curioso isso, né? Eu sou muito ligada a cheiro até hoje. Muito ligada, assim, eu chego no lugar, eu já sinto. Eu me regulo muito com cheiro. Então, por exemplo, os olhinhos essenciais, né? Hoje eu ganhei uma velhinha, viu? Da Gi, do Gabriel, com cheirinho de capim-limão. Então, cheiro pra mim é uma coisa, quando eu conheço alguém, eu já vejo também pelo cheiro, sabe? Curioso isso, né? Nunca tinha parado pra pensar. Mas, enfim, são coisas que quando você tem autoconhecimento, você pode criar a partir de outros repertórios isso, né? E é nesse ponto que eu ia tocar, né? Do autoconhecimento. A gente sempre deságua nele, né? Sim. Porque a gente precisa entender quais são essas necessidades. E aí a gente quer suprir essa necessidade com algo que é superficial, se a gente for pensar, né? Porque ali a chupeta é o momentâneo, é o imediatismo, né? Eu acho que é o que a sociedade pede hoje. Tem que ser tudo muito rápido, eu preciso sanar essa dor agora, nesse momento, enfim. E não, então a gente precisa experimentar outras formas e experimentar exige energia, demanda energia. Você precisa pensar, você precisa refletir sobre o que você quer, o que tá atrapalhando, né? O que tá sendo cansativo na sua rotina, o que tá te gerando estresse. Se você tá precisando de uma chupeta para regular o seu estresse, que estresse é esse? Tá vindo de onde, né? E eu fico pensando assim, que mesmo que você não consiga mudar essa realidade hoje, porque às vezes, infelizmente, a gente sabe, né? Que uma grande parte da população vive situações estressoras, né? Até por questões básicas, assim, de sobrevivência, e que não dá muito, às vezes não dá para mudar exatamente naquele momento aquela situação. Tá, mas se eu percebo que eu tenho uma necessidade em um determinado tipo de sensação, tem coisas simples, às vezes, que dá pra gente fazer, né? Às vezes, no consultório, tem uma coisa tão simples, gente, mas tão simples,
e que passa por essa lógica, assim, de eu tô precisando sentir alguma coisa na pele, que é simplesmente um exercício de automassagem. Uhum. Não sei se você já fez, assim, Uhum. mas é você tocar a sua pele, se dando conta de que é uma mão mesmo, como se fosse uma mão de outra pessoa tocando a sua pele. Às vezes a gente precisa dar uma amassadinha, né? Às vezes a gente precisa acariciar, às vezes a gente precisa só sentir essa coisa de continência, Uhum. sabe? Isso me lembrou uma outra cena minha que eu acho que tem relação com isso, que é assim, eu nem sempre eu ando de avião muito tranquila, né? Às vezes eu fico ansiosa, não gosto muito, principalmente quando tem turbulência. Eu fico meio tensa ali na turbulência. Você sabe que eu encontrei uma estratégia para turbulência e que tem a ver com essa coisa sensorial? Hum. Quando o avião está na turbulência, eu pego as minhas mãos, eu coloco aqui embaixo das minhas pernas e eu faço como se fosse uma coisa de continência aqui com o meu corpo, sabe? Assim, eu dou uma segurada aqui, seja lá por qual razão, eu fico mais tranquila. Tá vendo? É o seu recurso. Ou isso, ou se eu tô com uma amiga, com alguém, eu seguro a mão, né? Eu tenho até uma amiga minha, Eneida, beijo, amor, que ela diz pra mim assim, Camila, se você estiver viajando com alguém desconhecido, você fala assim pra ele, me dá a mão aqui, pra você segurar minha mão, o avião não cai. Muito bom. Mas, enfim, são estratégias que têm a ver com essa necessidade mais Sim. sensorial. Você vê, segurar uma mão, Uhum. né? Fazer uma postura aqui de mais contenção com o corpo. Tá, eu descobri, assim, por acaso, que isso me acalmava. Uhum. Pô, isso me acalma, então eu vou repetindo isso, Sim. né? Quer dizer, um recurso novo, um recurso mais... A mão é até um pouquinho mais infantil, né? Mas o aqui eu gostei disso, porque eu pensei assim, pô, não preciso de ninguém. Não preciso da mão de ninguém, eu mesma Sim, dou conta de mim. consegue. Então, nesse sentido, eu achei legal, sabe, isso. Não sei se você tem Legal. algum exemplo assim seu. Você, uma vez, Ah. eu nem lembro se foi em supervisão, não lembro. E aí você falava, amassa o pãozinho. É. E aí, agora isso ficou tão forte pra mim. E quando eu percebo que eu tô tensa, eu já imagino, ai, deixa eu amassar meu pão aqui. E eu falo até de exercício de descompressão mesmo. Então, como eu atendo muito online, sentada ali. Então, na pausa de atendimento, eu tenho que levantar, dar uma alongada, beber uma água, voltar ali pro meu corpo, né? Saber as necessidades do meu corpo, que ficou o dia inteiro sentado. Então, Sim. acho que são pequenas ações que você vai percebendo esse conforto. Então, eu tomo água, alongo o meu corpo, parece que eu tô pronta para outra. Então, opa, revigorei aqui. Então, são rituais, né? Que a gente vai aprendendo sobre a gente e vai se regulando. Que não precisa de uma chupeta. Mas é o que você disse, precisa parar pra pensar, né? Eu gostei muito quando você falou que talvez isso esteja relacionado com uma dificuldade da pessoa parar pra pensar mesmo sobre si, né? Sobre o que tá precisando e o que eu posso ter para me ajudar nisso que eu tô precisando, né? Sim. Porque a chupeta, ela é fácil, né? É fácil. E aí, se a gente for pensar na chupeta, a gente pode pensar também na bebida, no quanto que são recursos que a gente encontra como um refúgio e, na verdade, só aumentam o problema, né? A bebida, a comida, né? A relação com a comida, o que mais? Várias coisas, né? Vários vícios que a gente vai adquirindo por conta de não conseguir achar o nosso. E todos esses que você regulador. tá falando estão relacionados com esse momento da vida onde a nossa regulação e o nosso prazer vem a partir dessa experiência de sentir, né, de degustar, de deglutir, né? Tem a ver com isso. Então, de novo, eu acho que tem algo para prestar atenção, para ver e que recursos que você vai criar com isso, né? Para que não precise lançar mão desses outros ou que são mais infantis e que eu fico pensando assim, talvez seja importante a gente dizer que não é uma coisa contra a chupeta, né? Sim. É assim, é contra essa lógica, né, Gi, de que você tá diante de uma situação desafiante para você e ao invés de você desenvolver caminhos criativos para você sair dessa situação desafiante,
você põe uma chupeta e resolve momentaneamente o problema, né? É a mesma coisa da gente tentar fugir, né, das situações. Sim. Fugir de um conflito, fugir de um problema, então eu não vou subir de cargo porque eu vou ter esse problema. Então, assim, acho que são pequenas coisas que vão se tornando grandes Sim. com o passar do tempo. Então, a gente precisa se atentar, assim, a essa necessidade. Claro, por exemplo, quando eu falei do avião, não é que eu não vejo em terapia, gente, o que que ainda me faz ficar com medo de avião, eu sei exatamente. Eu comecei a ficar com medo de avião, eu sempre viajei muito, venho de uma família onde a gente tem isso como cultura, né? Sim. Minha avó viajava, minha mãe viajava, enfim, então a gente tem isso. E eu comecei a ficar com medo de avião num dia que eu viajei, quando minha avó foi hospitalizada, que foi inclusive no período em que ela faleceu, ela teve um aneurisma súbito. Eu tinha acabado de morar em São Paulo para fazer o mestrado, então fazia um mês que eu estava em São Paulo sozinha, e eu recebi a mensagem de que ela tinha sido hospitalizada. E eu tive que, assim, de última hora, eu lembro exatamente, é uma situação bem marcada, traumática para mim, assim. Eu lembro exatamente a cena, o momento, eu penteando meu cabelo, eu comprando a passagem, nervosa, barará, e eu viajei à noite nesse dia. Tava chovendo muito, e o avião balançou muito, por consequência, e eu viajei do lado de um casal que foi pouco, claro, eles não tinham obrigação de nada, nem sabia o que eu estava passando, mas eles estavam muito entre eles ali, sabe? Eles estavam muito fechados entre eles, então não dava nem para eu conversar, tipo, para eu me distrair, nada. E eu fiquei muito nervosa nesse voo, porque eu estava muito nervosa, porque eu ia chegar lá, não sabia nem se minha avó estava viva e tal. E aí teve a chuva, e aí teve a turbulência e toda a situação. Depois desse voo, eu comecei a ficar, às vezes, de lá pra cá, já fiquei muito melhor, já viajei várias vezes pro exterior, já fiz várias coisas, às vezes eu fico, às vezes eu não fico, mas ficou ali uma marquinha, assim, sabe? Sim. Então, quando eu digo, gente, que eu criei esse mecanismo, é assim, é um mecanismo para me ajudar nos momentos em que isso tá mais sensível pra mim, mas eu continuo desenvolvendo isso ao longo do tempo, né? Não tem uma desistência Isso que eu ia de buscar falar, resolver isso, é um né? enfrentamento, né? Você Sim. vai com essa insegurança mesmo. Recalcular a rota, é isso, né? É isso, né? Porque a vida pede da gente isso o tempo inteiro, né, Gi? Pede coragem, né? Pra gente enfrentar, E coragem pra gente criar. pra gente criar. Muito bem. Muito bem, acho que é isso, né? É isso. Muito bom esse papo. Dá até mais vontade, assim, da gente enfrentar, de buscar esses recursos. Então, se você sentiu tocado aí, percebe que tem formas de fortalecer os seus recursos, vamos lá, por você. Gente, esse foi o 18º episódio do Vidas e Cenas. Se você gostou do conteúdo, deixe sua curtida. E se fez sentido pra você, ou se você acha que pode ajudar alguém, compartilhe. E olha, se inscreva no canal, porque todas as quartas-feiras teremos novos episódios. E na próxima semana nós vamos falar sobre gratidão. Esperamos vocês. Tchau!